Eu vou inverter um pouco a forma de conduzir. Marcelo preferiu se apresentar, eu particularmente, a maioria das pessoas aqui já me conhece, eu prefiro que vocês fiquem liberados para fazer as perguntas que desejarem. Paulo, você está voltando do Fluminense, é a quarta passagem sua aqui no clube, mas da sua penúltima passagem anterior a essa que você está voltando, o grupo político que dá sustentação ao atual presidente afirmou que na época você era uma pessoa já ultrapassada. Como você, que é o diretor executivo novo do Fluminense, está chegando com esse quadro onde o Fluminense vive um momento conturbado político e um momento conturbado economicamente? Bom, com relação à parte de quem falou que eu sou ultrapassado, eu não vou entrar no mérito, até porque eu costumo respeitar a opinião dos outros. Eu apenas gostaria de saber o que significa ultrapassado, entendeu? A palavra ultrapassado, para mim, ela é um pouco pejorativa. Eu penso assim, eu tenho dificuldade até de explicar alguma coisa em defesa disso, porque ultrapassado é aquela pessoa que para de pensar, ultrapassado é aquela pessoa que deixa de evoluir, ultrapassado é aquela pessoa que atrofia o seu pensamento, ultrapassado é aquela pessoa que se embota e vira velho. E eu não me enquadro em nenhuma dessas situações, até porque eu sou uma pessoa que gosta de exercitar futebol, eu sou a pessoa que construí um contraponto à imprensa que vivia dizendo que o novo era aposta. Criei um seminário durante 3 anos discutindo com jovens e fazendo esse contraponto. Tive a infelicidade de ter que demitir um jovem profissional de grande qualidade com 1 mês de trabalho por causa deste rótulo. E o tempo passou e hoje o novo virou moda. E eu particularmente me incluo nesse novo, porque eu exercito com eles. Então, eu preciso entender o que significa para algumas pessoas a palavra ultrapassado. Estudioso eu sou, contrapus a maioria das pessoas que naquele momento diziam sempre que o novo era aposta, hoje o novo virou uma verdade. Exercito com esse novo, criei um dos maiores fóruns de debate no futebol brasileiro, que é o Futlink. Eu quero me enxergar nesse processo. Eu respeito a opinião de cada um, mas com certeza não sou ultrapassado. Ô Paulo, sucesso aí na sua volta ao Fluminense, prazer em voltar a falar aí contigo. Queria que você me falasse 2 coisas. Primeiro, quais serão suas funções exatamente dentro desse departamento de futebol do Fluminense, qual a sua área de atuação, e como poder atender o Marcelo, que disse que foi uma exigência dele, e o presidente concordou que ele precisa de 3 reforços, e ele falou que são reforços experientes, tendo que negociar no Fluminense com uma situação financeira muito complicada. Eu vou te responder, é mais fácil, e depois pedir um pouco de paciência de vocês, que eu vou explanar de uma forma um pouco mais longa a primeira pergunta. A segunda, ele realmente pontuou para mim, assim que conversava com ele, que se houvesse possibilidade de uma ou outra contratação, e ele ficou no número de 3, se haveria possibilidade do Fluminense ir ao mercado. Eu disse que talvez sim, até pelas relações que nós temos, poderíamos conseguir viabilizar uma ou outra contratação dentro dos padrões do Fluminense. Esse é o compromisso. Se hoje ele ainda não me deu nenhuma constatação de uma necessidade maior, a partir do momento que ele me der, a gente vai tentar, junto a esse clube, um entendimento para flexibilizar uma operação que comporte dentro do orçamento do Fluminense e dos limites que o Fluminense possa pagar. Com relação à sua primeira pergunta, eu vou dizer para você o seguinte:
Ele começou, eu acho que alguém perguntou de desafio, né? Eu não estou aqui atrás de desafios, muito pelo contrário. Eu vim para o Fluminense por duas razões muito objetivas. Primeiro, porque nasci fluminense. Não é clichê. É real. Eu nasci fluminense. Segundo, que o Fluminense tem uma das coisas mais lindas para o futebol futuro em curso. Lamentavelmente, ele não foi construído como um projeto. Ele foi construído em função de uma necessidade. Se vocês forem analisar a profundidade do tamanho do que é a responsabilidade de disputar um campeonato brasileiro, que é literalmente capitalista, em qualquer lugar do mundo, um campeonato de pontos corridos que tem disparidade na distribuição de receita, você tem normalmente 10 a 12 equipes que entram na competição para sofrer. E eu digo isso com muita veemência, que tive 3 temporadas no Bahia e quando eu lá cheguei a equipe estava na Série B, subiu para a Série A e eu sei como foi sofrido manter na Série A. E aonde está, para mim, a beleza da ideia do Fluminense? Está naquilo que o futebol brasileiro esqueceu literalmente, que é a formação do jogador. O futebol brasileiro erra de uma forma profunda, quando matura jogador até 19, no máximo 20 anos. E eu, quando aqui passei em 2014, eu disse para o presidente da época que o dinheiro investido na base, ele só teria significado se tivesse um aproveitamento no time principal. E hoje o Fluminense tem isso como sustentabilidade. Se o Fluminense conseguir, e se Deus quiser, por essa razão que eu estou aqui, êxito nessa caminhada do brasileiro, o Fluminense vai patentear um novo futebol brasileiro. Porque vai encontrar uma fórmula que o grande capital não vai influir tanto no processo da eficácia de uma competição. E se hoje 10, 12 equipes entram na competição para sofrer, provavelmente, se isso vier a consolidar, nós teremos um futebol menos sofrido e mais eficaz no seu rendimento. Então, essa é a razão de eu entender que o Fluminense era alguma coisa bem interessante para mim, porque eu vejo desta forma o grande mal do futebol brasileiro é deixar de maturar o jogador com 24 anos, sim, maturar com 18, 19, e você ter que recorrer a mercados emergentes, que nunca foi as nossas grandes referências. Porque você aqui procura jogador e não acha. E quando você acha que tem um bom lastro, tem a estigma, que eu tratou ali do fulano de tal, sempre pejorativamente. Então, no momento em que você fortifica isso, no momento em que a CBF passa a entender, e já entendeu, que tem que haver um campeonato, e já mudou o rótulo de sub-23 para aspirante, e os clubes entenderem que eles têm que dinamizar de acordo com o calendário que a sua própria CBF pode ofertar, você vai voltar a ter profusão de jogadores e o custo do futebol brasileiro irá cair. Então, a base do seu trabalho, o foco principal são as categorias de base? Sim, claro. Nós, categorias de base. Foco principal, categorias de base, todo clube brasileiro faz e faz muito bem. Hoje,
A qualidade que é dada à base dos clubes hoje profissionais extremamente competentes, e eu conheço a maioria, porque faço geralmente exercício com essas pessoas, é de muita qualidade, muita qualidade. O que precisa é adequar hoje um calendário que hoje já está com o termo de aspirante, tem um canal que organiza essa competição junto com a CBF. O que precisa só a CBF entender que ela tem que alongar isso. Em vez de dividir, fazer a competição dividida por grupos, e sim fazer uma competição de pontos corridos, porque alonga o calendário e dá sustentabilidade para as equipes poderem manter esse grupo de aspirantes em atividade constante. Angione, você falou que entre 10 e 12 equipes sofrem, já começam brasileiros sofrendo. Atualmente o Fluminense está nesse nicho, e como fazer sem ser utilizando a base, ou a base é a única solução para que equipes clubes como o Fluminense ou outros clubes saiam desse lado negativo para entrar no lado positivo das 8 equipes que você falou que já entram sorrindo? O futebol ele tem uma contaminação. O futebol tem uma contaminação muito rápida, né? O futebol tem modismos, né? Cheio de momentos de moda, né? Parece até desfile de passarela, entendeu? Cada hora tem uma forma diferente, e a gente discute muito pouco o futuro, a gente discute muito o momento. Então o futebol brasileiro ficou aí uma expectativa de contratação constante, e vocês conhecem tão bem quanto eu, futebol muitas vezes é movido de fora para dentro, e a pressão externa ela traz um problema muito grande para o interno, e aí eventualmente no afã nem sempre de atender às necessidades da instituição, atende-se ao clamor, e o clamor faz com que você se equivoca nos teus custos. E aí você eleva custos a ponto de não poder honrá-los. Isso vem numa cadeia de muito tempo para cá. E as grandes organizações, as grandes instituições de futebol estão mergulhadas em grandes problemas financeiros. Então, você continuar com isso é continuar no erro. Eu acredito não que você vá só construir um projeto com a base, mas sim que você crie protocolos, porque as instituições não têm protocolo. Nenhuma instituição tem protocolo. Você chega de fora e você determina valores para a instituição, que é uma inversão abissal e absurda, no meu modo de ver. Acho que os clubes têm que chegar, contratar o profissional e o profissional saber qual é a linha daquele clube. Mas não é assim que funciona. Então, essas mudanças eu vejo que o Fluminense pode fazer. Quando você me pergunta se o Fluminense está nesses 10, 12, todas as equipes que têm uma diferença muito grande de recebível concreto, que não é de venda, não é de patrocínio só, mas sim concreto, aquilo que você tem quando entra na competição, que é onde você tem que fazer o teu orçamento real, não fantasioso, o real. Você tem que encontrar um meio de viver dentro daquele mundo financeiro. E, para isso, você tem que ter criatividade. Dizer que o Fluminense não precisa ter contratações no início de uma temporada, claro que precisa. Ele não vai se sustentar só na base. Até porque o futebol é rotativo. Algum companheiro de vocês perguntar a possibilidade da venda de um outro jogador, que é uma receita alternativa que hoje é vital. Entendeu? Então, não é só isso. Você tem a base, mas tem que ter também uma ou outra contratação dentro do teu projeto financeiro. O Fluminense, em relação ao elenco do Fluminense, possui 7 atacantes, 8 volantes, 6 zagueiros e 2 meias, se a gente levar em consideração o Luquinhas, que quase nunca foi utilizado. Houve um erro de planejamento na montagem do elenco? Eu não gosto, da mesma forma que eu não gosto de me anunciar como alguma coisa diferente do que eu sou, eu não gosto de olhar para trás. Eu gosto de olhar o que está na minha frente e o que pode ser futuro. E nós vamos avaliar isso, provavelmente, quando o Marcelo
falou para mim de alguma coisa de 2 ou 3 contratações, provavelmente ele entrou nesse ângulo. Eu, particularmente, Paulo, né? Paulo, seu nome? Eu sou um pouco diferente de profissionais da minha área. Eu divirjo bastante, porque eu gosto muito do contraditório. Eu não sou uma pessoa que me envolvo diretamente com contratação. Eu não sou um técnico nessa área. Eu posso ser criticado por uma série de outras coisas, mas nunca que eu apontei um jogador ou outro, não é muito a minha praia essa. Eu sou uma pessoa muito mais de viabilizar aquilo que a instituição tem como meta, porque contratação de jogador não está restrita a uma pessoa só. É um componente muito grande que se envolve em torno de um estudo para uma contratação. Exemplo, futebol para mim tem 3 vertentes muito claras. Quando no passado você olhava a técnica, e a técnica era grande supremacia para contratar um jogador, eu, particularmente, não olho só a técnica. Eu agrego nessa mesma característica de uma contratação de um jogador para ser de acordo com o que eu penso de um futebol moderno, um futebol futuro, a saúde e a inteligência. Não adianta eu ter um jogador com uma técnica exacerbada se ele não tem a saúde, muito menos inteligência. Então, essas 3 coisas têm que estar linkadas. Então, quando você vai em busca no mercado de um jogador, você se obriga a olhar esses 3 componentes. Senão você traz uma pessoa que é um bom jogador, mas chega aqui, ele não tem saúde nem tão pouco inteligência. Ou ele tem a saúde e não tem a inteligência, não serve, no meu conceito de futebol. Então, contratar um jogador passa por uma série de pré-requisitos para que você não incorra num outro grande erro que o futebol brasileiro incorre há muitos anos, no equívoco das contratações. Você contrata, traz para você um custo altíssimo e meses depois você vê que esse jogador não é o suficiente para você e não te atende, você fica com aquele problema financeiro grande. Tudo isso que eu falo para vocês são coisas vividas por mim no passado. Eu já vivi várias experiências dessas e sei como funciona. Eu tive um momento que tive que partir para o mercado para contratar um jogador que na época era um dinheirão. E o jogador foi comprado com muito custo, muito exercício, exigências inclusive de garantias bancárias para concretizar a compra, um pagamento de 45 dias, me exigiram garantia bancária e etc. e tal. 20 dias depois, o treinador disse para mim que o jogador não era o que ele imaginava. Então, Ia continuar? Eu gostaria de saber se nesse período ainda que o Fluminense tem antes de voltar à competição, há previsão de fazer algum amistoso, algum jogo treino, se o Marcelo passou essa vontade dele, se já tem algo definido. Olha, eu, na primeira conversa que tive com eles, porque eu tive uma conversa, tive que me ausentar e voltei para um compromisso do Fluminense e voltei. Eles estavam esboçando ali uma programação, que já tinha uma programação deixada, mas eles reconstruíram isso. E me parece que tem 2 jogos treinos nesse período, 2. Em princípio, 2, podendo ter 3. Mas isso eles já estavam analisando e avaliando se seriam 2 ou 3. Jogos treinos, aqui mesmo. Obrigado. Jogadores para a sequência do Campeonato Brasileiro e também da Copa Sul-Americana. Uma outra pergunta em cima da primeira. Por que o Fluminense vai ser um atrativo para esse jogador vir para cá em função dos problemas financeiros que atravessa? Eu acho que uma coisa é muito distante da outra, cara. O Fluminense é uma referência nacional, uma das maiores instituições que tem no futebol brasileiro. O momento de uma crise financeira, ela esbarra em vários outros clubes do Brasil. Então, eu descarto qualquer possibilidade de alguém negar
um convite do Fluminense. Isso não está no meu radar. Eu não enxergo essa possibilidade de eu ir ao encontro de algum jogador e ele dizer para mim que tem receio de vir para cá porque o Fluminense não honra. Porque isso é uma rotina no futebol brasileiro. Todos os clubes passam por dificuldades, todos os clubes têm dificuldade para honrar os seus compromissos nas datas certas. Então eu não vejo nenhum impeditivo para isso. E o Fluminense é uma das grandes, se não é uma maior referência do futebol brasileiro, por toda a sua história e por toda a sua tradição.